Bom, sabendo que monitoramento é o assunto que o Bruno mais gosta de falar, né? E o objetivo de hoje é que vocês tenham a percepção que isso é possível vocês acompanharem, monitorarem no treino de vocês, mesmo com o mínimo de recursos. Então, Bruno, por favor, por que esse é o pilar que você mais gosta? Ó, falar de monitoramento para mim é um processo, uma possibilidade, né, um conhecimento que me ajudou a romper aquele paradigma de que treinar forte tem que ser sempre treinar muito, romper aquele paradigma de que atleta que alcança o sucesso, alcança a alta performance, é aquele que leva o seu corpo ao limite e que sempre que você treina muito, você tem maior chance de se machucar. Falar de monitoramento é justamente você entender que muitas vezes você pode achar a medida certa da prescrição do seu treino, que não necessariamente a alta performance, o pico de performance vai ser treinando muito, né? Vai ser, na verdade, efetivo o treino que você está prescrevendo, seja no volume, seja na intensidade. Muitas vezes perceber que para um indivíduo sedentário chegar à hipertrofia, não necessariamente ele precisa treinar com pesos próximos ao máximo. Ele pode chegar à hipertrofia muscular, ganhar massa muscular, sem que a carga externa esteja tão elevada. Como fazer isso? Quando você entende como monitorar e adaptar a resposta individual do aluno àquela carga externa que está sendo prescrita. Então, eu gosto tanto de monitoramento porque o monitoramento me ajudou a atender um dos principais princípios do treinamento esportivo. Chama princípio da individualidade biológica. Todo mundo aprende esse princípio lá no início da graduação, mas poucos profissionais sabem realmente trabalhar com o princípio da individualidade biológica. E aí eu te faço o questionamento: quantas vezes você realmente fez um treinamento o tempo todo, 100%, que atendesse a individualidade daquele indivíduo? Quantas vezes você não caiu na famosa fórmula de bolo 3 de 8, 3 de 10, sem se questionar se realmente 3 de 10 para aquele indivíduo ia fazer alguma diferença? E por que não 3 de 11, 3 de 12, 3 de 13, 3 de 9? Quantas vezes você questionou isso? Quantas vezes você se perguntou se realmente ele não conseguir subir a carga no supino era um problema? Quantas vezes lá dentro da quadra você se questionou se realmente o atleta tinha que correr muito a sessão inteira ao ponto de não conseguir acabar o treino exausto? Você já se perguntou isso? Aquilo era a dose ideal para esse atleta? Então falar de monitoramento para mim é muito interessante e eu acho que essa é a concepção da ideal, que é o seguinte: nós queremos atender ao princípio da individualidade biológica, ou seja, achar a carga ideal para cada atleta, para cada aluno. E você, como profissional, precisa aprender isso e a gente pode te ajudar a facilitar esse caminho. Então, esse é o motivo, Marcelo, que me leva a gostar tanto desse tema. Porque eu, como atleta, passou pela minha experiência muitas vezes, eu senti que a dose não estava ideal, né? E dentro da graduação isso me incomodava de saber se realmente eu, como profissional, ia achar o treinamento mais adequado para cada aluno, para cada indivíduo. E aí, quando a gente começou a trabalhar no Minas, depois a gente montou a Ideal e começou a dar assessoria, você olhava os treinadores prescrevendo e a gente ficava se perguntando, quando a gente ia dar o feedback, se ele estava no ideal ou se ele realmente tinha atingido, o que ele precisava fazer para atingir a carga ideal para cada aluno. Então, eu acho que o monitoramento da carga ele é a grande saída para o entendimento desse conceito. Hoje, então, a gente vai falar de carga externa, e a carga externa é o primeiro ponto do monitoramento. Você entende o que você prescreve, aprende a entender como controlar a carga mecânica de cada esforço, de cada exercício, para depois você começar a entender como controlar a resposta fisiológica. O problema é que as pessoas querem entender só como controlar a resposta fisiológica. Frequência cardíaca, PSE, velocidade de movimento, recuperação, e aí esquece que antes disso você tem que se preocupar se a carga mecânica está sendo progressiva, se ela está sendo variável, como é que você vai controlar isso. Então eu acho que a discussão hoje é isso, né?